Bom, então assim, primeiro mostrar para vocês aqui a cara do Moodle aqui, tá? Então tem esse primeiro conjunto aqui de informações, aqui esse aqui é um fórum através do qual eu mando os avisos para vocês, e tem um rótulo aqui, ó, né, onde está o link, que vai ser sempre o mesmo, né, com o ID da reunião, a senha, né, então vocês não precisam memorizar isso aqui, evidentemente, né, mas como eu disse antes, para alguns talvez tenham entrado depois, a minha sugestão é que vocês salvem esse link, né, em algum dispositivo aqui que não dependa do acesso ao Moodle, porque se o Moodle estiver indisponível, vocês terão como acessar a sala. Depois tem o plano de ensino, listas de exercícios, né, e outros materiais. Como esses conteúdos aqui vão ser abordados, né, paulatinamente, a minha sugestão é que vocês abram esses arquivos, né, sucessivamente. Tá? Se vocês acharem por bem salvar todos os arquivos para não depender do Moodle, né, vocês podem baixar os arquivos, não tem nenhum problema, eles estão em formato PDF, né,
tem listas que são listas de exercícios como enunciado das questões, e tem alguns arquivos que são sugestões de exercícios de livros, né? Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Aqui assim, ó, está escrito videoaulas, por enquanto não está aparecendo nada para vocês. Aqui é o tópico, né? É aquela parte do Moodle onde vão aparecer os links dos vídeos, né? Geralmente eu vou colocar pelo assunto ou a data daquela aula. E na parte inferior aqui, vai ter os textos, né, que vão apoiar as aulas que serão trabalhadas sucessivamente, né? Mas isso vocês também, né, vai estar disponível ali, vocês não precisam baixar todos os arquivos simultaneamente. Aqui, então, vamos ver o plano de ensino, né? Então, está ali o nome da disciplina, né, o número de aulas que a gente vai ter, o horário, etc. Tá? Bom, então eu coloquei algumas informações aqui, porque a gente não sabe, né, como é que as coisas vão evoluir. Se fôssemos ter aulas presenciais, né, então teríamos um local de atendimento para esclarecimento de dúvidas lá no prédio 32, na sala 650, né, naqueles horários ali. Está ali o meu e-mail de contato. Então está aqui a ementa, né, que é uma descrição bem sucinta dos conteúdos da disciplina, caracterização de vetores e suas operações, estudo da reta e do plano no espaço, estudo de cônicas, resolução de sistemas e equações lineares, caracterização de matrizes e suas operações, estudo de espaços vetoriais e de transformações lineares. Então, os objetivos: compreender e aplicar conceitos da álgebra linear e da geometria analítica na resolução de problemas, estudar e aplicar propriedades das operações com matrizes e vetores, né? Equacionar lugares geométricos no plano e no espaço. Então, aqui está especificando, né, que a gente vai estudar a reta no plano, a reta no espaço, a equação do plano, a equação das cônicas, a circunferência, a elipse, a parábola e a hipérbole, são todos lugares geométricos que tem lá uma propriedade que descreve cada um desses lugares, e, em consequência desta propriedade, é possível equacionar, escrever uma equação que corresponde àquele conjunto de pontos. Isso dará as transformações lineares, suas propriedades e aplicações. Então, eu comento aqui, né, que a gente teve a mediação online a partir do dia 19 de março do ano passado, e usamos, então, aulas gravadas no Zoom, elaboração de textos, PowerPoint explicados, e esses materiais estão disponibilizados no Moodle, e periodicamente ele é atualizado, certo? Vamos ver aqui o que temos aqui. Se alguma sexta-feira haverá aula online. Olha, pode ser que sim, tá? Então, quando isso acontecer, vocês serão avisados através aqui daquele recurso dos avisos do Moodle, né? E aí eu vou avisar, olha, na data tal terá aula no horário especificado, tá? Que é na sexta-feira, as aulas são às 19h15, ok? Então, os alunos acessam os vídeos através dos links, né? Lá no Moodle serão divulgados os links, tá? E não os vídeos propriamente ditos, né? Então, aqueles alunos que assistirem às aulas poderão rever os conteúdos nos vídeos, e aqueles que não assistiram poderão assistir o vídeo em qualquer outro horário, né? Então, além dos vídeos, material de apoio, textos, lista de exercícios, etc. Muito bem. Então, essa disciplina, aqui eu vou ter que... Tá, pessoal, vocês me desculpem que essa parte aqui, ó, eu não tive tempo de revisar, eu vou revisar isso aqui, tá? Eu não sei o que aconteceu aqui, vocês me desculpem, realmente foi uma falha aqui minha, não sei o que aconteceu. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Realmente foi uma falha aqui, tá? Vocês peço desculpas, mas como é que então eu vou aproveitar aqui, ó, vou só descrever para vocês como é que eu vou interromper aqui.
Depois eu corrijo ali o plano de ensino. Vou descrever genericamente para vocês. Serão ah, feitas atividades avaliativas em grupo e algumas delas individuais, tá? Quantas atividades avaliativas em grupo estão previstas? Pelo menos 4. E 2 atividades avaliativas individuais. Né? Essas atividades avaliativas em grupo, né, elas vão compor uma nota chamada média de trabalhos. E essa média de trabalhos corresponderá a 50% do grau G1. Né? As avaliações individuais A1 e A2, cada uma delas vai corresponder a 25% do grau G1. Então, 50% vem das notas de trabalhos em grupo e os demais 50% divididos meio a meio em 2 atividades individuais, chamadas A1 e A2. Aí lá no final do semestre, né, eu pego lá todas as notas, componho o grau G1 e se o aluno tiver grau G1 maior ou igual a 7, estiver com 75% de frequência no mínimo, o aluno estará aprovado. E se eventualmente, ainda assim, vamos supor que um aluno tenha grau 7, tá? E está aprovado, tiver 75% de frequência. Mas vamos supor que ele queira melhorar o grau G1. Aí vai ter uma atividade extra de avaliação e essa atividade extra poderá substituir a nota do A1 ou do A2, aquela que for mais baixa, evidentemente, né? E o aluno poderá melhorar a nota do grau G1. Porém, né, faço a ressalva aqui que a nota dessa atividade extra valerá mesmo que o grau G1 fique inferior àquele obtido anteriormente. Né? Então, o aluno deverá avaliar com bastante critério se realmente valerá a pena fazer a atividade extra de avaliação. Tá? Se for realizada, vai valer a nota da atividade extra. Claro, se o aluno tem grau G1 igual a 4, por exemplo, né? Bom, provavelmente para esse aluno valerá a pena fazer a atividade extra, quem sabe ele consegue uma nota boa lá na atividade extra e passa o grau G1 para 6 ou 7, né, dependendo lá das circunstâncias, certo? Então, nesse caso, né, talvez a pessoa até consiga ser aprovada, tá? Estou chutando aqui, né, nem sei se é possível, mas estou chutando. E então, né, cada situação lá no final do semestre deverá ser analisada por cada um de vocês. Aqueles que estiverem aprovados estarão liberados sem necessariamente fazer essa atividade extra de avaliação. Aqueles, então, que lá no final do semestre conseguirem grau G1 maior ou igual a 7, né, terão sido aprovados se tiverem 75% ou mais de frequência. Se o grau G1 for entre 4 e 7, aí o aluno pode fazer o G2, que vai ser uma atividade de avaliação com todo o conteúdo, né, do semestre, e aí para ser aprovado o grau G1 mais grau G2 dividido por 2 tem que ser maior ou igual a 5. Tá? Eu vou voltar ali. Eu peço desculpas, mas realmente não sei, eu acho que eu devo ter salvado lá o ponto doc, mas não gerei o PDF para substituir aqui. Isso aqui acho que é do semestre passado, deixa eu ver uma coisa aqui. Estou achando aqui estranho. Só um pouquinho aqui, pessoal. Acho que eu peguei o arquivo do semestre passado. Acho que é isso. Tá aqui, ó. Foi isso. Falta só substituí-lo. Acho ele estranho que eu já tinha feito essa atualização aqui. Isso aqui.
Não sei o que está acontecendo aqui que eu não... Conseguindo abrir. Agora eu consegui. Agora vamos voltar ali, pessoal. Ó. Depois eu atualizo lá. Então, para ficar bem claro aqui, vou ler aqui. Então, serão realizados pelo menos 4 trabalhos em grupo e 2 atividades de avaliação individuais, A1 e A2. Então, no final do semestre, será realizada em caráter opcional e irrevogável uma atividade extra para substituir A1 e A2. As datas dos trabalhos e demais atividades de avaliação serão divulgadas no Moodle. Tá? Então, o que eu pensei, pessoal? Em função do dinamismo, né, desse momento que a gente está vivendo, a gente não sabe como é que vai ser a sequência, eu preferi deixar assim em aberto. Então, olha, quando a gente cumprir lá, desenvolver os conteúdos, digamos, sobre vetores, né, eu pensar assim, olha, vamos combinar para a semana que vem uma atividade de avaliação, eu aviso vocês, né, vai ser colocada uma tarefa no Moodle, né, vai ter aquela configuração que a gente faz ali, eu posto lá a tarefa, aviso vocês, a tarefa está disponível, né, vocês têm tantos dias para entregar também um arquivo no próprio Moodle, ali na sala de entrega, né, vocês vão entregar um arquivo com a solução escrita à mão e em formato PDF, né. Como é que vocês fazem isso? Bom, vocês vão desenvolver lá os cálculos, vão escrever ali, fazer um desenho, enfim, de um vetor, ou operações com vetores, faz ali, tira uma foto, enfim, gera um PDF, né, tem uns aplicativos, um deles é o Can Scanner, que me disseram que funciona muito bem, tá? Gera o PDF e posta lá, né, sempre, se que forem trabalhos em grupo, né, colocando o nome de todos os integrantes do grupo ali junto da solução do trabalho, tá? Então é bem tranquilo. Então tá aqui, ó, cálculo grau G1, conforme disse para vocês, média dos trabalhos 50%, o A1 25%, A2 25%, tá? Então é isso aí. Depois eu atualizo lá o plano de ensino. Então, bom, deixa eu falar aqui sobre o livro que eu vou utilizar aqui, ó. Esse livro do Anton e do Rorres é Álgebra Linear com Aplicações. Esse livro tem acesso online, né? Então, quer ver aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Vocês entram aqui na biblioteca, né? Vocês vão escrever lá, Anton Álgebra Linear. Aí ele vai abrir o acesso ali, né? Vai dizer assim, ó, acesso online, vocês vão clicar ali, vai aparecer o livro. Já estou com o livro aberto aqui, ó. Certo? Então, quando eu quiser mostrar alguns exemplos, né, eu vou abrir o livro sobre o conteúdo X e vou utilizar aqui as páginas do livro na explicação, né? Isso vai facilitar tanto a minha vida quanto a de vocês, tá? Então, vocês podem acompanhar, né, de repente, ou no celular ou no notebook, aí, né, conforme o equipamento que vocês estiverem usando, né? No celular, evidentemente, né, é um recurso que é mais limitada a imagem, né, de um livro. Então, aparece aqui, ó, a gente vai navegando aqui pelo livro, certo? E eu vou falando, né, desenvolvendo exemplos, né? Isso vai ajudar no desenvolvimento das aulas e também porque na hora de indicar os exercícios, né, eu vou indicar os exercícios do livro aqui e vocês já sabem, né, onde localizar, né? Eu já usei isso em outras turmas, funciona muito bem, especialmente nessa situação que a gente está vivendo, né?
Então, aqui, ó, depois eu atualizo lá, gero o PDF e atualizo, estão os assuntos a serem tratados, né? É uma previsão, é um planejamento, então, às vezes a gente consegue cumprir integralmente no prazo, às vezes atrasa um pouquinho, mas a ideia é essa, né? A gente vai falar de vetores nesses primeiros dias, operações com vetores, né? Depois falar produto escalar, o módulo, o cálculo do ângulo, a propriedade da ortogonalidade, né, que é uma propriedade muito importante no dia a dia de todos nós, né? Essa própria tela aqui, que a gente aparece aqui, é uma tela retangular, né? São lados ortogonais, os lados de um retângulo, as casas, os prédios que a gente circula e se locomove, né? Onde a gente mora, são casas, são construções com paredes ortogonais. Então, a ortogonalidade é uma propriedade que, uma vez satisfeita, ela minimiza os esforços na busca da solução de um problema. Encontrar uma solução ortogonal, em geral, é a que minimiza o esforço comparado com qualquer outra que não satisfaz essa propriedade. Então, alguns produtos com vetores, além do produto escalar, produto vetorial, estudo da reta no espaço, estudo da equação do plano, né? Então, a reta no espaço e o plano são conjuntos de pontos do espaço tridimensional que podem ser descritos através de propriedades envolvendo vetores, né? Então, existem várias formas de escrever esses conjuntos. Uma delas, que a gente vai ver aqui, é usando propriedades dos vetores. No caso da reta no espaço, vetor diretor. No caso de um plano, um plano é definido pelo seu vetor normal. Alguns problemas envolvendo esses conjuntos de pontos, estudo de cônicas. As cônicas são 4 tipos de curvas, né, resultantes da intersecção de um cônico por um plano. Pode ser uma circunferência, uma elipse, uma parábola e uma hipérbole, né? Você sabe muito bem que essas curvas estão presentes também no dia a dia de todos nós, né? A circunferência, né, é a curva mais utilizada, né, no nosso dia a dia. O transporte de mercadorias, que é feito no Brasil essencialmente através de transporte rodoviário, é feito sobre rodas, né? E as rodas, né, têm na idealização matemática o formato de uma circunferência, né? Porque a propriedade dos pontos de uma circunferência em relação ao centro é que a distância desses pontos até o centro é sempre a mesma. Então a gente consegue girar, né, o pneu ali em torno da roda, ele gira, né, e a distância do carro em relação ao solo permanece constante, tá? Então a circunferência é uma curva que tem essa propriedade. Isso fez, né, alavancar, né, o desenvolvimento de toda uma tecnologia em várias outras áreas, né, não só no transporte, mas, enfim, nas telecomunicações, né, no escoamento das safras, em técnicas de canalização de água, enfim, tá? Então, a circunferência é uma curva realmente muito importante. Então, até que assim, pessoal, o finalzinho de setembro aqui, ó, né, todos os conteúdos aqui são de geometria analítica. Então, os 2 primeiros meses do curso vão ser estudo de geometria analítica. E depois vem estudo de matrizes, operações com matrizes, cálculo da matriz inversa, cálculo de determinantes, resolução de sistemas lineares, utilização do método de Gauss para discutir e classificar um sistema de equações lineares, o estudo de espaços vetoriais, especialmente o RN, né? O espaço vetorial é um modelo teórico, né, de uma estrutura matemática que tem vetores e que tem certas operações que satisfazem algumas propriedades, né? Servem de modelo e de base para muitas aplicações na economia, né? Existe um modelo muito importante na história da economia que começou no século XX, chama modelo de insumo-produto, desenvolvido pelo Leontief, que é utilizado até hoje, né? Se vocês entrarem no site do IBGE, vocês vão ver lá o cálculo da matriz de insumo-produto, feito pelo IBGE, que é um modelo matemático de funcionamento da economia, né? Especialmente das relações entre os diversos setores produtivos, né? Analisando o quanto cada setor consome do outro para obter a sua produção, né? Então, é um modelo, uma aplicação bastante importante das matrizes. E na parte final, então, o estudo de
bases de espaços vetoriais. As bases ortogonais, como eu disse, a ortogonalidade é uma propriedade que minimiza esforços. Então, as bases ortogonais são usadas preferencialmente. Existe um método que faz a ortogonalização de bases, conceito de dimensão de espaço vetorial, e, por último, transformações lineares, autovalores e autovetores. Então, assim, essencialmente esse é o planejamento, tá? Lá no final do semestre tem as atividades de avaliação. Então, assim, mais ou menos, né? Ó, nesse mês de agosto e setembro, a gente vai ter 2 trabalhos e a atividade A1, né? E depois, nos meses de outubro e novembro, mais 2 trabalhos e a atividade A2, né? Para compor lá o grau G1. Bom? Alguma pergunta, pessoal, sobre isso que eu falei aqui? Ok, então. Bom, se surgir alguma dúvida mais para frente, né, vocês fiquem à vontade aí para tentar esclarecer. Eu vou, então, mostrar aqui para vocês, ó, primeiramente, o livro, né, até para vocês se familiarizarem com o aspecto do livro. Né, revisando aqui, ó, vai lá na biblioteca, escreve lá, Anton Álgebra Linear. Vai aparecer esta página aqui, com diversos livros de álgebra linear. Vocês vão selecionar o acesso online, né, exibir online. Aí ele vai pedir ali algumas informações para vocês se identificam como aluno, escreve a matrícula e a senha, e ele vai abrir o livro. Né? Então nós vamos aqui, ó, já iniciar o estudo de vetores, certo? Que começa lá no 3º capítulo, na página 119. Né? Então, está ali a introdução, né? Os engenheiros e os físicos fazem uma distinção entre 2 tipos de quantidades físicas. Os escalares, que são quantidades que podem ser descritas simplesmente por um valor numérico, e os vetores, que são quantidades que requerem não só um valor numérico, mas também uma direção e um sentido para a sua descrição física completa. Então, assim, a temperatura é uma grandeza chamada de grandeza escalar. Né? Porque quando alguém te diz assim, ó, agora está 20 graus. Bom, aí tu sabe que tipo de roupa tu tem que vestir, tu tem que sair, por exemplo. Se alguém disser assim, ó, tu vai sair de casa e está 5 graus, aí tu vai usar um outro tipo de vestimenta. Né? Tu vai sair de casa e está 40 graus, tu vai usar uma vestimenta adequada àquela temperatura. Não precisa dizer que esses 40 graus está soprando para o norte, para o sul, porque a temperatura é descrita, né, a ideia que a gente faz, a interpretação que a gente faz daquela informação, ela não depende de mais nada. A mesma coisa o comprimento. Né? Quando eu digo assim, olha, essa régua aqui, né, estou segurando uma régua aqui, ela tem 30 centímetros de comprimento. Né? Então eu sei que tipo de medição eu consigo fazer. Eu consigo medir um objeto se ele tiver até 30 centímetros. Com essa régua eu consigo fazer a medição. Né? E quando eu meço 30 centímetros, não importa vamos supor que eu meço aqui 15 centímetros, não importa se o ângulo é esse aqui, ou esse, os 15 centímetros representam a mesma coisa. Né? Eles não dependem de nenhuma outra informação. Né? A velocidade escalar, né? Se tu está dirigindo teu carro ali, está marcando lá 60 km por hora. Bom, então tu sabe que aqui na cidade, a maior parte das vias, né, o limite máximo de velocidade é 60 km por hora. Em algumas outras, chega a ser menos, 40 km por hora. Né? Então, se tu estiver dirigindo uma avenida que o limite de velocidade é 60 km por hora, no velocímetro do teu carro pode marcar no máximo 60 km por hora para tu não cometer nenhuma infração. Né? Muito bem. Precisa de mais alguma informação? Não. Se teu carro está indo para o norte, está indo para o norte, está indo para o oeste, está indo para o leste, ou está indo para o sul, não faz diferença. Né? Norte, leste, oeste, sul. Né? Corrigindo. Não faz diferença. Né? Agora, a velocidade
e a força são vetores, né? Certo? Por que a velocidade é um vetor? Porque quando a gente está falando de velocidade, a gente está falando do conceito mais geral, não é só o número que é a velocidade escalar, né? Aquele número que aparece lá no velocímetro é o módulo da velocidade, né? E isso a gente vê a diferença de um vetor, por exemplo, quando a gente fala no vento, né? O vento é um exemplo de movimento, né, das partículas de ar e que gera uma velocidade que vai ter uma certa direção em um certo sentido. Né? Então, quando a gente vê os mapas dos ventos, a gente está falando de mapas de vetores. Né? Se eu pego, por exemplo, né, uma borracha aqui, uma borracha, né? Ó, joga a borracha, ela cai. Né? Porque a força gravitacional, ela aponta no sentido do centro da Terra. Então, existe um vetor aqui que descreve, né, esse movimento aqui da borracha que tem uma direção e um sentido, né? A borracha não vai cair para cima. Ó. Quando eu solto ela, o movimento dela é de cima para baixo. Né? Então, esse movimento tem um sentido definido. Tá? Então, como eu disse para vocês, no caso dos ventos, aqui até selecionei, né, umas figuras. Ó. A gente está vendo aqui, né, alguns mapas de ventos. Ó. Então, vocês vejam que nessa figura, né, as flechinhas que aparecem aqui, o que elas indicam para as pessoas, né, que estudam esse tipo de fenômeno? A direção, o sentido e até mesmo dão um indicativo de velocidade. Né? As cores usadas nesses mapas servem para dar uma ideia de velocidade. Né? Aqui vocês observam que tem setinhas menores e setinhas com comprimentos maiores. Né? Isso também é uma ideia de intensidade. Né? Quanto maior é o comprimento daquela seta, ela indica uma maior intensidade, uma maior força do vento, uma maior velocidade do vento naquele ponto. Tá? E isso é muito importante para quem? Para todo mundo. Né? Porque o vento que sopra lá no Nordeste, ele pode ter efeito em qualquer outra parte. Ora, quem é que não viaja de avião? Né? As pessoas, se não viajam, elas usam mercadorias que são transportadas muitas vezes por aviões. Né? Muitos dos produtos que nós consumimos chegam aqui, às vezes, por um avião, né? Para depois ser transportado de uma cidade para outra por via terrestre. Então, para a navegação aérea, né, esta informação da velocidade, do sentido e direção dos ventos é muito importante. Né? E hoje, né, com o funcionamento da economia, não nesse momento que a gente tenha, né, praticamente a aviação em compasso de espera, mas numa situação normal, né, esta informação é muito importante. Também, né, a ocorrência de ventos é muito importante para a agricultura, né, para certas culturas que têm determinadas épocas de plantio, enfim. Então, essas informações, né, que são registradas dessa forma, né, exatamente para permitir que uma outra pessoa entenda e interprete corretamente o que isso quer dizer. Né? Então, esse tipo de mapa é um mapa com vetores. Tá? Então, esse texto aqui é mais para a gente diferenciar, né, o que é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza vetorial. Né? Então, certas grandezas na física, como temperatura e comprimento, e a velocidade escalar, que é o número, né, associado, são grandezas escalares, enquanto a velocidade é um vetor, considerando a direção, sentido e comprimento, ou magnitude da velocidade, a força, né, que são também grandezas vetoriais. Muito bem. Então, o que a gente vai trabalhar aqui nessa parte inicial? Né, os vetores no plano e no espaço. Né? Então, os vetores bidimensionais e tridimensionais. Então, os vetores podem ser vistos, né, como ou representados por uma flechinha, que vocês estão vendo aqui na figura, ó, tem um ponto inicial e um ponto final. Né? Então, geralmente, tendo dois pontos ali no plano ou no espaço, né, tu vai ter um que é a origem ou o ponto inicial do vetor e o outro que vai ser a extremidade ou o ponto final do vetor. Então,
fazendo a flechinha, tu vai ter um sentido, o sentido é indicado por essa flechinha aqui, que chega lá no ponto final, né? A direção é a reta imaginária que dá o suporte aqui para este vetor, tá? E o comprimento ou a magnitude do vetor, né? Que é a distância entre dois pontos, tá? Então, a representação de um vetor, dependendo do contexto, a pessoa já interpreta que aquela grandeza é um vetor. Às vezes os livros usam um negrito, como o autor está destacando aqui, ó, ou usam esse símbolo aqui, né? Ó, o vetor AB, né? Então, a origem, o ponto inicial é o ponto A, e a extremidade ou o ponto final é o ponto B. Esse é o significado do vetor AB. Ele inicia no ponto A e termina no ponto B. Então, pessoal, como está a figura ali, né? Figura 3.1.2, ó, tem aqui o vetor AB, né? A origem é o ponto A e a extremidade é o ponto B. Então, vetores com o mesmo comprimento, direção e sentido, como os da figura 3.3, são ditos equivalentes. Ó. Quer ver uma coisa? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vou usar um recurso aqui do próprio processador de texto aqui. Quer ver uma coisa? Eu fiz um texto aqui, depois eu vou colocar ali no Moodle para vocês. Quer ver? Vou pegar aqui uma flechinha, né? Ó, essas flechinhas, né, elas representam vetores equivalentes, né? Esses vetores, na verdade, são considerados vetores iguais, tá? Qual é o recurso que eu fiz aqui? Eu peguei o seguinte, e fiz o seguinte, quer ver? Eu vou deletar aqui e vou mostrar o que eu fiz. Eu peguei e marquei o vetor aqui, ó. Eu usei aquele recurso do Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então, eu botei o cursor ali e, ó. C, Ctrl+V. Ó. Vendo? Então, o que ele faz? O processador, ele tem lá uma série de mecanismos, né, que permite a ele entender que quando eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V, de uma flechinha como essa, né, ele vai reproduzir aquelas flechinhas satisfazendo essas condições. Elas vão ter o mesmo comprimento, vão ter a mesma direção. O que é a mesma direção? Se eu arrastar essas flechinhas, né, elas vão ficar uma em cima da outra. Tá? É como se fosse uma reta só. Né? Então, é a mesma direção. E o sentido é o mesmo, porque aqui, ó, elas saem desse ponto e chegam lá. Saem desse ponto e chegam lá. Então, a flechinha está indicando que o sentido também é preservado. Certo? Então, são vetores paralelos, né? E a gente diz que esses vetores, então, são equivalentes. O que significa isso matematicamente? Que eles são iguais, eles se representam a mesma coisa, não faz diferença do ponto de vista matemático e do ponto de vista da física, né? Se eu pego uma flechinha que tem essas mesmas características, direção, sentido e comprimento, mas se ela tiver em posições diferentes, elas representam a mesma coisa. Tá? Quer ver? Se eu pegar e, né, pressionar aqui minha mão aqui, né, se eu aplicar sempre a mesma quantidade de força, sempre o mesmo sentido, né, e direção, né, não importa o ponto de contato que eu faço aqui, o vetor que representa esta força é o mesmo. Tá? Esse é o significado de dizer que os vetores são equivalentes. Então, primeira das observações é essa, né? Um vetor não depende de uma posição inicial para ele representar uma ideia. Tu pode escolher diferentes posições e a representação vai ser a mesma, né? O vetor nulo ou vetor zero será representado pelo símbolo zero, tá? E tem a mesma propriedade que o zero tem lá quando a gente escreve a adição, né? Qualquer vetor somado com o vetor nulo dará o próprio vetor. E quando eu somar dois vetores não nulos, né? Como é que eu vou fazer a soma de dois vetores não nulos, então?
Para eu somar dois vetores não nulos, existe uma regra chamada de regra do paralelogramo para adição de vetores. E essa regra funciona como está indicado nessa figura aqui, ó, figura 3.14, que eu vou procurar descrever para vocês. Ó. Vamos supor que eu queira somar, né, dois vetores V e W. Se eles estiverem nesta posição aqui particular, que o ponto de origem do vetor V é igual ao ponto de origem do vetor W, eu vou obter a soma desses dois vetores usando essa regra conhecida como regra do paralelogramo. Como é que ela funciona? A ideia é a seguinte: pega aqui o vetor W e arrasta até a extremidade do vetor V. Aparece aquela linha pontilhada lá, ó, que sai da extremidade do vetor V, e essa linha pontilhada é paralela ao W. Aí tu desenha aquela linha pontilhada lá. Aqui, agora a mesma coisa. Pega o vetor V, arrasta ele ao longo do vetor W e faz uma cópia do vetor V através dessa linha pontilhada aqui. Elas vão se encontrar neste ponto, que é exatamente a extremidade do vetor V mais W. Como, em geral, né, o resultado dessa figura é um paralelogramo, a diagonal maior desse paralelogramo é a setinha que vai representar o vetor V mais W. Esse é o significado desta expressão regra do paralelogramo. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. Ó, vamos supor que eu queira... Ó, vou aproveitar, digamos assim, né, o recurso aqui do Word. Tá? Eu quero somar, então, eu quero representar, melhor dizendo, a soma desses dois vetores. Eu vou chamar esse vetor, para não... bom, tudo bem. Ó, esse aqui é um vetor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, né, eu vou usar aquele recurso, ó, e vou transladar esse vetor, né, usando aqui os recursos do processador. Agora eu vou jogar ele um pouquinho aqui para a direita. Vou deixar ele mais centralizado aqui, um pouquinho mais para baixo. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Vou fazer uma cópia desse aqui. E vou transladar para cá. E agora eu vou jogar ele aqui para a esquerda, de modo que a extremidade, aliás, a origem dos dois seja o mesmo pontinho ali. Ó. Aí eu tiro aqui o marcador. Ó. Vejam, então, os dois vetores estão no mesmo ponto como origem. Né? Então, eu vou chamar esse aqui de U. Deixa eu ver. Esse aqui eu vou chamar de V. Tá? Vou botar aqui os nomes direitinho. Esse aqui é o vetor V. Lá de cima, vamos botar aqui assim. É o vetor U. Né? Então, olha só. Vou aplicar a regra do paralelogramo para representar a soma desses dois vetores. Então, vou marcar esse aqui, ó. Vou fazer uma cópia. E aí eu vou selecionar aqui, ó, as opções. Deixa eu ver aqui. Vou formatar esse vetor com uma linha pontilhada. Vou botar aqui. Ó. Botei ele ali a pontilhada e agora eu vou jogar ele lá para extremidade do vetor U. Né? Ah, estou fazendo aqui com o processador, né, pessoal? Então demora um pouquinho mais, mas tudo bem, ó, tá ali. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou copiar o vetor U, fazer uma cópia dele aqui, vou tirar ele daqui no meio do caminho. Vou botar um pontilhado aqui. Ó, botei um pontilhado e agora eu vou arrastar ele de modo que ele
fique lá na extremidade, a origem desse pontilhado, conhecida como a extremidade do vetor V ali. Ó, tá vendo? Então, quando isso acontece, eu vou ajustar um pouquinho ali. Quando isso acontece, né, a gente está fazendo um paralelogramo, né? Então, como eles se encontram nesse ponto aqui, ó, esse aqui é a extremidade do vetor soma, né? Então, agora eu vou inserir uma seta aqui para representar o vetor que é a soma dos dois. Ó. Vai sair lá da origem comum a U e V, ó, vai chegar lá. Então, agora eu vou botar ali uma cor preta e uma espessura maior. Vou botar aqui uma cor diferente aqui, ó. Um vermelho para identificar, né? Então, esse vetor vermelho, né, é o vetor soma. Vou botar aqui embaixo no texto, porque vai ser meio difícil de escrever ali. O vetor em vermelho, o vetor vermelho é o vetor U mais V. Ok? Então, essa é a regra do paralelogramo. Vai funcionar sempre desde que os vetores não sejam colineares, né? Se os vetores forem colineares, se eles estiverem sobre a mesma reta, basta emendar um no outro, né? Aí não tem mistério, tá? Quer ver, ó? Deixa eu mostrar um exemplo aqui dessa situação, né? Vamos supor que eu queira somar, vou copiar aqui que é mais fácil. Ó, vamos supor que eu tenha essa situação, né? Os dois vetores que eu quero somar são colineares. Bom, aí a soma dos dois vai ser simplesmente, né, emendar um com o outro. Vou pegar o vetor aqui, vou fazer isso aqui. Pronto, tá ali a soma, né? Evidentemente que não tem como construir um paralelogramo se os vetores envolvidos ali na soma forem colineares. Não vai, é como se eu estivesse fazendo duas forças sucessivas, uma contribui com a outra, né? Certo? Não vai haver diferença. Isso aqui, né, esse tipo de situação, aí quando tu tem uma força atuando, digamos, com a outra, e elas fazem entre si um ângulo, sei lá, 40 graus, 50 graus, né? Então, se uma está indo para cá, a outra indo para lá, vai ter uma força resultante, né, que vai ter um ângulo, que vai ter um pouco da contribuição dessa aqui, que é o U, que é o V, e essa aqui que é o U, né? É a mesma coisa que se tiver um vento, né, um pouco de vento soprando aqui assim, outro vento soprando aqui, vai ter um vento resultante nesse sentido aqui. Tá? Essa é a ideia aqui do vetor vermelho, que representa a soma U mais V. Deixa eu ver se eu consigo colocar um texto aqui. Não. Aí eu vou ter que fazer o seguinte. Vou colocar um cursor aqui. Acho que eu consigo. U mais V. Beleza. Muito bem. Ó, um outro exemplo aqui. Ó. Só para mostrar, né? A ideia do que quando a gente faz a soma, a gente tem que preservar a direção e o sentido dos vetores dados originalmente, né? Então a gente faz uma cópia aqui, ó. A gente faz essa cópia, né? É para mostrar que eu tenho que preservar a direção e o sentido dos vetores. Então, como eles estão espalhados, digamos assim, né? Eu vou fazer uma translação, uma movimentação dos vetores ali no plano, como eu disse para vocês, o que eles têm que preservar? A direção, o sentido e o comprimento, né? Então tá ali, ó. Agora, opa, deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui. Ó, vamos chamar esse aqui, digamos, de U e esse aqui de V. Então eu tenho aqui o vetor V,
E aqui o vetor U. Tá? Então veja, pessoal, mesma coisa, ó. Vou fazer a regra do paralelogramo, não importa a posição que eles estão, ó. Copio aqui, aí venho para cá, jogo ele aqui para a extremidade do vetor U, aí vou transformar ele numa linha pontilhada, né? Mesma coisa aqui, ó. Copio, arrasto, faço uma linha pontilhada. Essa linha tem que ser pontilhada porque ela tem que ser diferente dessa aqui, né? Os vetores originais estão ali, ó, com as linhas sólidas, as linhas cheias, né? E agora eu vou inserir o vetor que representa a soma desses dois, né? A origem dele é a soma, desculpe, é a origem comum a U e V, tá aqui. E a extremidade é onde as duas linhas pontilhadas se encontram lá, né? As setinhas das duas. Então, vai sair daqui e vai chegar aqui. Ó. Agora eu vou formatar, né? Eu vou botar em vermelho e vou botar uma espessura lá para a linha que representa o vetor soma. Chega no final. Ó. Aqui, certo? O vetor U mais V. Vou botar aqui. Tá? Então é isso. Né? A regra do paralelogramo ela sempre poderá ser aplicada desde que os vetores não sejam colineares. Tá? Vamos lá então. Então aqui tem uma explicação, né, que pode ser vista como uma translação, então é aquele processo que eu expliquei ali para vocês. Então tá aqui. Bom, a subtração ela também é uma operação que pode ser realizada, né, e aí tu pode interpretar que o negativo de um vetor, que é o menos V, é o vetor que obtém o mesmo comprimento em direção de V, mas tem um sentido oposto. Né? Então, olha só. Aqui na figura, vou mostrar aqui na figura do próprio livro. Ó. Tem o vetor V aqui, né, então eu vejo que essa bolinha aqui é a origem do vetor V. Né, ele tem direção e sentido apontando para cá. O menos V vai sair do mesmo ponto como origem, só que a flechinha vai apontar no sentido contrário. Né, então a direção é a mesma. Ó, né, vocês têm que interpretar que a direção é a mesma, só que tem dois sentidos, o sentido do vetor V e o sentido do vetor menos V. É como se fosse uma estrada, né? Digamos a freeway. A direção é a mesma, só que tem dois sentidos, Porto Alegre, litoral, litoral, Porto Alegre. Então, como é que a gente soma dois vetores U menos V? Né? Então, a gente pode interpretar que a subtração de dois vetores, a subtração é como se fosse uma soma. Né? Então, eu vou fazer U menos V, aqui, ó. Já tinha feito até a escrita aqui para ganhar tempo. A soma, a subtração U menos V é a mesma coisa que a soma do vetor U com o vetor menos V. Né? Então, eu vou pegar aqui, ó, os mesmos vetores que eu fiz antes aqui. Vamos pegar esses dois aqui. Ver se eu consigo copiar aqui. Então, por exemplo, vou botar aqui. U menos V dados os vetores abaixo. Então, olha só. U menos V
né? Está dito ali, ó, é a soma de U com o menos V. Então, o que a gente faz? Vou pegar esse vetor aqui, vou colocar aqui o vetor U, fazer uma cópia dele. Tá aqui. Mesma coisa que o vetor V. Centralizado. Então, olha só. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vai colocar os dois ali, partindo do mesmo ponto. Só vou fazer um pequeno ajuste ali. Agora sim, tá? Então, vamos dar os nomes aos bois aqui. Aqui é o vetor U. Esse aqui é o vetor V. Então, o que a gente vai fazer? E como eu quero fazer a soma U mais menos V, né? Pela regra do paralelogramo, deixa eu botar um pouquinho mais para baixo aqui. A gente vai pegar esse vetor aqui, vai fazer uma cópia, vai jogar um pouquinho aqui para baixo e vai girar ele aqui. Agora aí ele vai... É um problema isso aqui, mas... Faz de conta que eu vou conseguir aqui manter o comprimento. Eu vou girar um pouquinho aqui para baixo. Fazer isso aqui no computador não é muito fácil, pessoal. Não deu muito certo, né? Vou tentar de novo aqui. E se eu consigo inverter a ordem dessa seta aqui. Acho que eu não consigo. Não vou conseguir. Então, vou fazer assim. Ele não tem muito recurso aqui de manter o comprimento. Vou fazer assim, ó. Que não vai dar. Eu vou fazer o seguinte, vou inserir uma seta aqui. Vou fazer no olho aqui, ó. Aqui. Vai fazer uma seta paralela ao vetor V. Não estou conseguindo aqui. Um ajuste bem fino aqui, não consigo fazer. Espessura. Ó, então faz de conta que, pessoal, que esse segmento aqui é paralelo ao vetor V, tá vendo? Ele não está exatamente, está uma pequena inclinação ali, ó. Tá? Tá vendo? Ó. Agora disfarçou um pouco, né? Então esse aqui é o vetor menos V. Vou botar aqui, menos V. Tá? O que a gente vai fazer? Ó, vamos fazer uma cópia. Agora eu vou aplicar a regra do paralelogramo ao vetor U somado com o vetor menos V. Então, faço uma cópia aqui. Vou transladar lá para a extremidade do vetor menos V. Vou botar uma linha pontilhada ali. É a mesma coisa, né? Vou pegar aqui, faço uma cópia, vou jogar lá para cima. E agora, pela regra do paralelogramo, eu vou inserir a seta que tem ó, o ponto origem comum a esse ponto aqui onde está o mouse, e a extremidade é esse ponto aqui, ó, onde as duas se encontram lá. Né? Então, eu vou inserir uma forma aqui, que é uma seta. Ó. Vou pegar esse ponto aqui. Vai chegar lá.
Tá aqui. Opa, vou botar ele aqui. E uma espessura de 2 1/4. Pronto. Então, esse vetor vermelho aqui é o vetor U menos V. Ver se eu consigo escrever aqui. Menos V. Então, é também uma aplicação da regra do paralelogramo, né? Só que no sentido da subtração. Então, tá ali o desenho, tá? É a mesma coisa. A outra possibilidade de operação com um vetor é multiplicar um vetor por um número, né? Então, se um vetor V for um vetor não nulo, de um espaço bi ou tridimensional, e o K representar um escalar, um número, né? Então, o múltiplo escalar de V por K, denotado por K vezes V, é o vetor da mesma direção que V, mas cujo comprimento é módulo de K vezes o comprimento de V. O sentido é o mesmo que V, se o K for positivo, e o oposto do vetor V, se o K for negativo. Se o K ou o V for igual a zero, então o produto K vezes V também é um vetor nulo, né? Então aqui, ó, tem vários exemplos, né? Ó, o vetor V é essa flechinha aqui em azul, né? Se tu multiplicar por 1/2, tu vai ter um vetor de mesma direção e sentido, porém o comprimento desse vetor é a metade do comprimento do vetor V. Se tu multiplicar o vetor V por -1, a reta direção é a mesma, esses vetores são paralelos, né? Só o sentido do vetor -V é o sentido contrário do vetor V. Se tu multiplicar o vetor V por 2, a figura está indicando, então, o que é preservada? A direção, né? Esse vetor aqui, ó, o 2V, é paralelo ao vetor V, o sentido desse vetor é o mesmo do próprio vetor V, e se tu multiplicar o vetor por -3, o comprimento dele é multiplicado por 3, só que o sentido do vetor -3V é o contrário do próprio vetor V. Mas esses vetores todos são paralelos, né? Então, multiplicar um vetor por um número, tá, preserva a propriedade de paralelismo, né? Se esse número tiver módulo maior que 1, aumenta o comprimento do vetor original. Se o módulo do número for menor que 1, o comprimento do vetor resultante será diminuído comparado com o vetor V. Então, vetores, como aparece na figura 3.17, são chamados de vetores colineares ou paralelos, né? A reta suporte deles é a mesma, né? Então, todos eles são chamados de vetores paralelos, ok? Ou colineares, né? Então, é isso. O zero é o único vetor que não tem direção nem sentido definido, né? Então, aqui tem algumas propriedades da adição vetorial, né? E vem, então, o que a gente chama de vetores em sistemas de coordenadas, né, pessoal? Porque essa forma de operar com vetores através de flechinhas, através de figuras, né, ela é muito limitada, né? Ela serve para a gente ter essa ideia geométrica, né, do que é um vetor, né? Mas na prática, em muitos problemas que exigem formulação matemática através de leis da física, etc., a gente precisa de uma representação analítica dos vetores no espaço e no plano. O espaço bidimensional, que é o plano, e o espaço tridimensional, que é o espaço que a gente chama de R3, né, o espaço que nos circunda. Então, um vetor vai ter duas coordenadas, se for um vetor do espaço bidimensional, né, e terá 3 coordenadas, se for um vetor do espaço tridimensional. Então, aqui aparecem as figuras, né, representativas do sistema de coordenadas cartesianas no plano x e y, tá, e o vetor saindo lá da origem e chegando no ponto V1, V2. Né? Então, nessa convenção, nesse tipo de representação, a maneira usual de desenhar o vetor é sempre imaginando que a flechinha sai do ponto 0, 0.
e chega no ponto cujas coordenadas são as coordenadas do vetor, né? A mesma coisa no espaço, né? A gente constrói lá uma caixinha, tá certo? Ali, ó, isso aqui é uma representação idealizada, né? Porque a superfície plana ali do livro é uma superfície bidimensional, né? Um caderno aqui, né? Você pega uma folha de caderno, tá certo? Isso aqui é uma superfície plana. Então, para eu representar um vetor que é tridimensional, um vetor no espaço, se usa esse truque aqui, ó, né? É como se o eixo x estivesse saindo, né? Fazendo 90 graus ali com a página do livro. Então ele faz 90 graus, o eixo x faz 90 graus com o eixo y, o eixo x faz 90 graus com o eixo z, e também o eixo y faz 90 graus com o eixo z. A gente diz que esses eixos são 2 a 2 ortogonais, né? 2 a 2 perpendiculares. Isso significa que o ângulo de cada dois eixos diferentes é de 90 graus. Então a gente constrói uma caixinha com as coordenadas do ponto do vetor V1, V2, V3, né? Marca aqui o V1 aqui no eixo X, o V2 no eixo Y, o V3 lá no eixo Z. Faz essa caixinha, né? Vejam que esses segmentos aqui são paralelos aos eixos. Essa parte aqui, ó, é paralela ao eixo X, esse lado aqui é paralelo ao eixo Y, aqui assim um lado paralelo a esse lado aqui, né? Então constrói vários segmentos paralelos, dá uma ideia de que é uma caixa, né? Tem uma ideia de profundidade, e o vetor então sai lá do 0, 0, 0 e chega no ponto V1, V2, V3. Então essa é a setinha representativa do vetor V no espaço tridimensional, né? Que é um recurso que é interessante a gente visualizar os objetos dessa forma. Então, quando é que dois vetores serão iguais? Se eu pegar dois vetores do R3, né, teríamos a analogia para o R2, vetor V, W, V1, V2, V3. Vetor WV, W1, W2, W3. Eles vão ser iguais se V1 for igual a W1, o V2 for igual a W2 e o V3 for igual a W3. Né? Certo? Bom, pode acontecer, pessoal, de eu ter dois pontos aqui no espaço, tá? E usar esses dois pontos para definir um vetor, né? Pode ser no espaço ou no plano, tanto faz. Então, ou um vetor definido por dois pontos, sendo o ponto P1, o ponto cujas coordenadas são x1 e y1, e o ponto P2, que é o ponto final do vetor, que é o ponto x2 e y2, então os componentes desse vetor vão ser dados por essa fórmula aqui, ó. P1, P2 significa o vetor começa no ponto P1 e termina no ponto P2. Então, faço a subtração x2 menos x1 para definir a primeira coordenada do vetor, faço a subtração y2 menos y1 para definir a segunda coordenada do vetor, que está representada ali. Vou marcar os pontos no plano, né? O ponto P1, o ponto P2, e está aí a flechinha que sai de P1 e chega em P2. Tá? Então é assim que a gente faz no plano, e da mesma forma se for no espaço, né? Se eu tiver dois pontos P1 e P2 no espaço, por analogia, vou subtrair x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Então está aqui um exemplo. Ó. Se eu tiver um vetor V, P1, P2, cujo ponto inicial é o ponto 2 menos 1 quarto, e o ponto terminal é o ponto 7, 5 menos 8, né? Este vetor vai ter as seguintes coordenadas. 7 menos 2, ó, as coordenadas do ponto P2 menos as coordenadas do ponto P1. 7 menos 2 dá 5. 5 menos 1 dá 6. E menos 8 menos 4 dá menos 12. Só que é muito difícil, de modo geral, de representar vetores no espaço tridimensional. Tá? No plano é mais fácil de representar. Existem vetores com dimensões maiores, né? Aí são formas de generalizar a ideia de vetor para espaços mais abstratos, como R4, R5, etc. Deixa eu só comentar sobre a leitura da anotação aqui, que o autor fala. Ó, R2
Ó, R2 é uma notação matemática para o plano XY, tá? A gente não fala R ao quadrado, é R2, né? E o R3 é a notação matemática para o espaço tridimensional, o espaço formado por vetores com 3 coordenadas. Tá? R2 é o plano XY, o espaço formado por vetores com 2 coordenadas. R3 é o espaço formado por vetores com 3 coordenadas. Bom, aqui fala de soluções, de aplicações, né, em experimentos que têm, às vezes, muitas repetições, né, por exemplo, vai fazer um experimento envolvendo aí a Covid-19, né, então vai medir lá a resposta das pessoas a um medicamento, a uma vacina, etc. Então são milhares de pessoas que são testadas, né, então nesses dados que envolvem muitas pessoas, o que vai ter? Tu vai ter um conjunto de dados gigantesco. Então, você pode pensar que cria um vetor com 4 mil, com 5 mil, com 10 mil, com 100 mil posições. Né? Porque numa pesquisa como essa, né, que envolve esse tipo de experimento, tu mede peso das pessoas, calcula a idade, temperatura, pressão, enfim, batimentos cardíacos, enfim, pode ter lá, né, dados mais variados, né? Quantidade de açúcar no sangue, colesterol, enfim, tá? Pode ter uma quantidade muito grande de informações, né? Por quê? Porque às vezes esse tipo de experimento, né, a aplicação de uma vacina ou de um medicamento, ele pode provocar alterações, né? Se é uma coisa desconhecida, pode provocar alterações em qualquer indicador desse que eu citei. Então faz parte, né, das pesquisas saberem quais são as consequências, né, que uma nova medicação pode causar quando aplicada em uma pessoa. Transporte e armazenamento, né, em circuitos elétricos, digitalização de imagens, né, essas imagens que nós estamos aqui vendo, né, isso aí são pontos, né, ali numa tela, certo? Que cada uma delas tem uma cor, tem uma tonalidade, né, isso tudo é um processamento matemático de vetores. Na economia, que eu já falei para vocês, né? Então aqui tem uma foto aqui do Einstein, que foi um físico famoso, né, que desenvolveu a teoria do campo unificado, né, e a teoria da relatividade. Bom, muito bem. Então, para ir encerrando aqui, pessoal, para vocês terem já algumas sugestões aqui, ó, aqui para os exercícios. Ó. Então, aqui, por exemplo, ó, no exercício 3, né, esboce o vetor dado com o ponto inicial na origem. Tá? Então aqui, pessoal, eu não tenho recurso, né? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer, nesse exercício especificamente, por exemplo, que é o vetor 3, 6, tá? Tu vais desenhar aqui o eixo X, né, no eixo horizontal, o eixo Y, tá? Vai marcar aqui 1, 2 e 3, uma bolinha aqui no 3, né? Aqui no eixo Y, 1, 2, 3 até o 6. Aí tu vai marcar o ponto 3, 6, tá certo? Aí vai ter uma flechinha que vai sair lá da origem e vai chegar no ponto 3, 6. Essa flechinha é a flechinha que representa o vetor 3, 6 como o ponto inicial na origem, que é o que perde aqui, ó. Tá? Então vocês podem fazer esses exemplos no plano, né, e pode tentar fazer aqui, ó, esses 3 primeiros exercícios aqui, os 3 primeiros itens, A, B e C, que são exercícios do plano, né, e esse item D aqui, ó, que é um vetor no espaço, vocês podem tentar fazer, né, construindo uma caixinha com lados 3, 4 e 5, aí vocês vão desenhar ali. Tá? Aqui, ó, no exercício 5, em cada 5 e 6, esboce em cada parte, com um ponto inicial na origem, o vetor determinado pelos 2 pontos. Então, vocês vão calcular o vetor definido por esses 2 pontos, né, sempre considerando que a origem é o ponto P1 e a extremidade é o ponto P2. Né? Então faz aquele cálculo, P2 menos P1. Vai dar o vetor 3 menos 4, que é menos 1, 7 menos 8, que é menos 1. O vetor resultante será o vetor menos 1, menos 1.
Aí vocês vão desenhar esse vetor com um ponto inicial na origem, ó. Certo? Ó. Aqui pede para calcular os componentes do vetor P1, P2. Então, vocês façam 1 ou 2 exercícios de cada um desses aqui, tá? Ó. Aqui, ó. Exercício 14. U é o vetor menos 3, 1, 2. V é o vetor 4, 0, menos 8. E blá. Encontre os componentes de V menos W. É só subtrair. V menos W. Subtrai aqui, ó. V menos W e pronto. Tá? É bem tranquilo de fazer esse tipo de exercício aqui. E aqui no Moodle, ó. Opa. Tem essa lista aqui, ó. É uma lista de exercícios sobre vetores. Tá bem aqui na parte inicial, aqui, ó. Lista de exercícios, vetores, produto escalar. Tá? E essa lista aqui, ó. Então, vocês já podem fazer alguns desses exercícios aqui, ó. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Tá? Então, do número 1 até o número 6, vocês já podem fazer todos esses exercícios aqui da primeira lista sobre vetores que está lá disponível no Moodle, né? Olha o que perguntaram aqui. Acho que tem lá no final, deve ter as respostas aqui, ó. E as respostas dos 3, 4, 5 e 6. É que os números 1 e 2, aqui, bom, aí vocês vão aplicar a regra do paralelogramo ali, né? Tá? E a gente pode discutir isso na quinta que vem, se tiver alguma dúvida. Tá? Então, assim, pessoal, o que a gente pode combinar, né? Hoje eu já dei, então, essa parte inicial de operações algébricas, tá? Com os vetores, né? As operações de adição, subtração, multiplicação por escalar, e também esta interpretação dos vetores ali, com as flechinhas e tal, e também essas operações com as coordenadas, né? Tanto no plano quanto no espaço. Tá? Então, vocês já têm tarefa aí, né? Essas primeiras tarefas para amanhã, no horário da aula, vocês vão ocupar esse tempo e talvez até gastem um pouquinho a mais, né? Porque você já tem também esses exercícios aqui do livro, né? Página do livro, perfeito. É a página 119. Ó. O capítulo, tá? Começa na página 119. Aqui assim, ó, isso é boa essa pergunta, deixa eu comentar aqui. Ó. Quando vocês quiserem sair de uma página para outra, vocês veem que tem um marcador aqui na parte inferior aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Ó. Tem essa bandeirinha aqui, ó, bem na parte inferior à esquerda, tá? Eu estou aqui na página 129. Se eu quiser ir direto para a página 119, eu venho aqui, ó, e escrevo ali. 119. E dou Enter. É mais rápido do que ficar indo de um em um. Vocês vão ver que aí vai demorar um pouquinho. Tá? Ele faz um processamento ali e, ó, foi lá para a página 119. Certo? Tá. A página dos exercícios é a página 129. Quer ver? Vou voltar lá. 129. Demora um pouquinho o processamento, mas ele vai. Ó, tá aqui, tá? E lá no final do livro deve ter a resposta, viu, de alguns exercícios propostos aqui, eu realmente não tive tempo de conferir. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ver se eu consigo fazer isso amanhã, já faço uma parte, eu vou fazer um levantamento, né, de alguns exercícios por capítulo, tá? Então, por exemplo,
esse primeiro capítulo aqui de operações com vetores, né, além daquela lista que está lá no Moodle, né, eu vou indicar aqui, ó, da página 129, sugestão é resolver tais e tais exercícios. Né? Eu já dei uma dica para vocês aqui. Né? Então, isso é uma coisa interessante, porque vocês têm essa opção, eu não quero ver a regra do paralelogramo. Aí tu volta aqui, ó, e como eu disse para vocês, demora um pouquinho mais, né? Mas dá para voltar por essa setinha aqui, ó. Então, o melhor é sempre saber a página, porque daí tu coloca o número da página e ele vai retornando, ó. Mas é bem, é claro que aí depende, né, da conexão e tal, mas geralmente nas vezes que eu utilizei esse recurso aqui na biblioteca nunca deu problema, tá? Sempre funcionou bem. Aqui assim, ó, deixa eu, ó, então tem aqui a regra do paralelogramo e tal, ó, aqui tem no livro, ó, tem um sumário aqui, ó, tá? Aí vamos supor, sim, tem uma lista lá no Moodle, tá? Tem uma lista lá. Essa lista aqui, ó. Ó, e a primeira lista que aparece lá no Moodle, ó, lista de exercícios, vetores e produto escalar, tá? Vocês podem fazer até o número 6 aqui dessa lista que já dá para fazer. Então, voltando aqui ao livro, ó, olha só, vocês têm aqui, ó, diversos capítulos, né? A gente não vai estudar exatamente na ordem que estão aqui, porque a gente vai começar com a geometria analítica, né? E depois a gente vai voltar para a álgebra linear. Então, a gente está vendo aqui, ó, o capítulo 3, né? Que é o estudo de vetores. Né? Depois a gente vai lá para retas no plano, etc. Né? Então, é um recurso interessante de utilização aqui do livro, né? Que facilita a vida da gente. Tá? Então, reforçando aqui, ó, dessa primeira lista de exercícios, vocês podem resolver até o exercício de número 6. Tá? Os conteúdos que vêm depois eu vou dar na próxima semana. Tá? Então, você já tem aí bastante exercícios para trabalhar e ali no final vocês têm as respostas para conferir. Tá? Deixa eu só comentar aqui outra coisa. Deixa eu ver aqui. É isso. Acho que é isso, pessoal. Então, eu vou encerrar aqui o compartilhamento.